Oi pessoal, Eliana Cândido aqui do canal Patchwork Algo Mais. Nessa semana eu trouxe um especial para vocês, especial de estojos. Quem não gosta de um estojo, não é mesmo? Então você pode fazer tanto para dar para o seu filho, para presentear ou até mesmo para vender. Eu selecionei 4 modelinhos que minhas alunas adoram fazer, são simples, mas são muito charmosos. Na aula de hoje eu vou começar com o mais simples, que é aquele estojo de dobradura que todo mundo conhece, mas eu vou mostrar quando você muda as medidas, qual o resultado que você obtém. E também vou dar uma variação que você pode estar usando, tá bom? Eu espero que vocês gostem, vem para aula comigo, mas antes não esqueça de se inscrever no canal e também compartilhar o vídeo para que mais pessoas possam ver essa aula também, tá bom? Então vamos começar. Então primeiro eu vou explicar para vocês como que nós vamos definir o tamanho que nós precisamos. Como a gente está falando em estojo, se a gente pegar um lápis, uma lapiseira, ela mede em torno de 15 centímetros. Porém, alguns lápis, às vezes a gente quer colocar uma régua também, eles são um pouco mais extensos, de 18 a 20 centímetros. Então, a minha sugestão é sempre que for fazer estojo, fazer imaginando que você vai colocar 20 centímetros dentro. Então, para isso, você vai acrescentar 2 centímetros de um lado e 2 de outro. Então, nossa medida padrão de altura do estojo, nós vamos trabalhar com 24 centímetros. Eu vou ensinar vocês aqui. Vou pegar um tecido, esse meu tecido já está na manta, já está quiltado, 24 centímetros é minha altura. E eu vou começar com o padrão 24 por 24. Então aí vocês vão ver o que vai dar isso aqui. Então, ou seja, uma vez 24 por 24, o tecido principal na manta quiltado, e uma vez 24 por 24 no tecido de forro, porém eu corto no meio, então na verdade são 2 vezes de 12 por 24. A minha altura 24 eu estou mantendo e aqui eu estou usando a metade. O que mais eu vou precisar? 2 faixas de 24 por 5 centímetros. Essas 2 faixas vocês vão dobrar ao meio e passar ao ferro. Então elas vão ficar vincadas aqui. Isso aqui é só um enfeite para o nosso bolso. E nós vamos precisar de uma faixa de 6 centímetros, pode ser 6 centímetros por uns 15 centímetros. Essa aqui minha tá até grande, olha. Eu vou cortar um pouquinho para você ver aqui, ó. 15 centímetros aqui. Então, vamos começar por esse acabamento. Se eu for fazer o estojo de mesa, então eu vou precisar do acabamento, aquelas 2 tirinhas para eu segurar enquanto eu abro o zíper. Ah, esqueci de falar para vocês. Vai precisar do zíper 30 centímetros e um cursor. Então, essa tirinha de 6 por 15, nós vamos dobrar no sentido do comprimento. Vamos passar uma costura em toda a extensão dela aqui. Tá aqui. Passamos a costura, nós vamos desvirar essa tirinha, que pode ser com hashi, um vira-viés. Nós vamos passar tudo isso pro lado direito da nossa peça. Passa no ferro e aguarda. E aí então nós vamos começar a confeccionar. Então eu tenho 24 de altura, mas eu tenho 24 aqui também. Aqui eu tô trabalhando com a mesma medida, então eu tenho 24 também de extensão de toda a lateral dela aqui. Então nessa lateral eu vou colocar o meu enfeite do zíper primeiro, tanto de um lado quanto do outro. A parte aberta para fora vai colocar bem rente ao final dessa manta aqui e vai passar uma costura provisória, pode ser um zigue-zague ou mesmo uma costura reta bem no meio, no cantinho. Já vai fazer a mesma coisa do outro lado. E agora eu vou colocar o zíper sobre essa tira aqui. Então o lado direito do zíper é que vai encostar no meu amarelo aqui, olha. Então direito com direito. Vou passar aqui e vou passar também uma costura provisória só no cantinho. Só que não alfinete. Começa a costurar, dá uma esticadinha e vai esticando até o final. Tá vendo? O zíper tem que ser bem esticadinho. Nós vamos colocar ele no outro lado também. Então eu trago para cá, ó, na mesma altura.
Vou colocar um alfinete aqui só para segurar ele por enquanto. E aí eu abro todo o meu zíper. Então, ó, o lado direito tá encostando no meu amarelo. E vou costurar toda a extensão igual eu fiz do outro lado. Pronto, tá tudo no lugar agora. Então agora eu tenho que vir com o forro disso tudo aqui. Como o forro, por que eu cortei na metade? É a mesma medida do corpo, eu cortei na metade. Porque eu prefiro ter uma costura aqui no centro para desvirar por aqui. Então eu já vou usar isso, eu vou ficar direito com direito esse forro. Vou passar uma costura aqui, pode deixar um pedaço aberto no meio ou desmanchar depois. Eu sempre prefiro desmanchar depois, porque fica certinho depois para fechar. Olha, passei a costura. Aqui onde eu vou abrir, eu até passo uma costura mais larga, eu aumento um pouquinho o ponto quando eu tô passando. Então, olha, eu já posso até desmanchar esse aqui, ó. Já tenho a abertura. Legal, agora, se você quiser, você pode ir no ferro e já passar. Eu aqui vou só vincar, mas ele já tá aberto, aonde eu vou desvirar depois. Então, se eu colocar aqui essa parte, eu vou ver que ele tá um pouquinho, vou até virar aqui para ficar mais fácil. Tá vendo aqui, ó? Meu forro ficou menor do que a parte da manta. E isso é legal nessa peça aqui, porque assim fica tudo esticadinho. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar direito com direito e vou costurar um lado aqui. Então, eu vou acertar aqui, vou colocar uns prendedores aqui. E vou passar uma costura, agora a costura definitiva. Então, quem tem como deslocar a agulha, desloca para mais próximo dos dentinhos aqui, para não ficar um espaço tão grande. Então, passa em toda a extremidade aqui. Então, aqui, tá vendo que ele não chega do lado de lá. Então, eu forço, eu puxo ele até a lateral aqui. E passo a costura igual eu fiz do outro lado, bem próximo aos dentinhos, sem encostar demais, para que fique uma canaleta para passar o cursor depois. Então, acabei de costurar aqui, tá vendo que ele repuxa um pouquinho em relação a essa parte aqui. E isso pra gente é legal, você vai ver no final que ele dá um acabamento melhor. Então, o que eu vou fazer? Vou desvirar tudo isso por aqui mesmo agora. Né? Aquele buraco que nós deixamos, aquele espaço ali, é para depois. Então, o que eu preciso fazer aqui? Eu preciso esticar bem. Tá vendo essa parte de trás? Eu preciso dobrar bem, para ficar bem esticadinho. Esse tecido não pode estar dobrado aqui. Então, eu estico bem. Se você sentir mais tranquilidade, pode alfinetar. Eu vou alfinetar um e o outro não, para vocês verem. Ó, puxo bem. E passo coloco um alfinete aqui, ó. Eu puxo bem lá atrás, essa parte que vai ficar para trás, e passo um alfinete aqui. Agora eu vou bater uma costura bem próximo ao zíper aqui, mas nesse meu amarelo, esse tecido amarelo. Então eu vou esticar, dobrar isso aqui, ó, e bater essa costura bem no cantinho aqui, é menor que um pezinho de máquina, tá bom? Então, olha, costurei, rebati aqui. Então, agora, o que eu vou fazer? Já posso até tirar esses alfinetes. E agora, essa ponta que ficou aberta, eu vou bater uma costura bem na pontinha contrária agora aqui, ó, bem no cantinho aqui. Então, já ficou? É um enfeite, mas dá um acabamento diferenciado para sua peça. Então, agora o lado de lá, mesma coisa, ó, dobrar bem. Se sentir necessidade, pode usar o alfinete. O alfinete sempre é nosso amigo aqui. Se você já tem mais habilidade, você pode ir só virando e já ir costurando. Vou fazer dessa forma sem o alfinete para você ver a diferença. Mas tem que prestar atenção para que aqui esteja bem esticado, não esteja dobrado. E a mesma coisa, ó, joga toda essa diferença para lá. E vai bater bem no cantinho aqui do outro lado dessa faixa.
Então eu tenho ele acabado aqui, tenho ele acabado aqui, ó. O forro também tá tudo ok. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou dobrar isso aqui. Tá vendo que a hora que eu faço isso aqui, o forro se ajeita na curvatura? Se ele tiver um pouco maior, o que vai acontecer? Se ele tiver exatamente do tamanho, vai sobrar. Então aqui é para ele ficar mais acabadinho. Então agora eu preciso colocar o cursor. O cursor é assim, ó. Você vai colocar, deixar no mesmo tamanho aqui, ó. Tá vendo? Dessa faixa amarela, então ela tá nivelada. Se meu zíper estiver torto, então eu aproveito esse momento aqui, ó, pra cortar e deixar os dois lados na mesma altura. E aí eu vou introduzir o cursor. O cursor aqui, ó, ele tem, tá vendo, uma cabecinha aqui, ele é a parte de trás, que você vê ele mais aberto, e aqui é a parte da frente, então é por aqui que ele tem que entrar, pela frente. Então ele entra de um lado e do outro. Muitas vezes a gente sente dificuldade na hora de empurrar, é mais difícil de colocar. Então uma forma que, aí existem várias formas e nenhuma é errada, todas são certas. Você tem que ver aqui que seja melhor para você. Eu costumo fazer assim, quando tá difícil, ele tá do mesmo tamanho, então eu vou tirar os dentinhos só de um lado. Qual lado? O lado contrário da mão que eu vou usar para colocar o cursor. Eu, como sou canhota, estou usando a mão esquerda, então eu vou tirar do meu lado direito. Somente os dentinhos, ó. Tá vendo? Eu mantive ele do mesmo tamanho, mas do lado direito meu falta os dentinhos. Se você é destra, você vai tirar do lado contrário, do lado esquerdo. Então eu entro com o cursor até a altura do dentinho do outro lado, encaixo o dentinho do outro lado, mas aí eu tenho onde segurar. Quando eu tenho de segurar, ele vai fácil. Só que você tem que levar até o final, tirar para que esse lado fique fechado e volte com o cursor aqui da mesma forma que fez anteriormente, ó. Levo até a altura do outro, encaixo aqui, seguro aqui e aí eu deixo o dentinho, o cursor no centro e tá fechado aqui, está fechado aqui. Então agora eu vou virar tudo isso pro avesso aqui, ó. De forma a ficar o lado da manta de um lado e o lado do forro do outro. Tá vendo aqui, ó? Então, ó, vou colocar, ó, manta com manta, para eu achar o meio, e vou fazer um picotezinho bem discreto aqui, ó, para esse é o meio. O meio do lado de lá é a minha costura. Já vou achar do outro lado também. Eu acerto direitinho aqui, ó, e acho o meio desse lado aqui. Então, o que que eu vou fazer agora? Então, esse estojo aqui você pode fazer de diversos tamanhos. Então, se você for fazer um estojo de mesa, que você queira ele maior aqui assim, ó, então eu vou usar esse tipo de acabamento. Mas, o que que eu trouxe para vocês aqui também? Outro tipo de estojo que eu posso usar numa pasta, num caderno, então eu posso usar com elástico, dá para ver o elástico? Aqui. Então, tá vendo aqui a diferença? Aqui quase não tem volume, é um estojinho mais magrinho, vamos falar aqui. Aqui eu já quero carregar mais coisas, então ele é mais gordinho, então eu tenho esse tipo de dobradura aqui. Então, eu vou explicar para vocês a diferença de um e do outro. Então, se eu for querer fazer um sem volume, eu vou juntar o zíper no meio que eu acabei de marcar e o meio do forro aqui também. Ó, trouxe o meio da manta aqui no zíper e o meio do forro aqui atrás do zíper. Vou até cortar esse excesso de zíper aqui para você enxergar bem o que eu tô fazendo. Feito isso, eu vou prender aqui, ó. Então, já tá tudo dobradinho certinho. Vou fazer a mesma coisa do lado de lá. Então, ó, o meio que eu marquei vai no zíper, meio com meio.
e o meio do forro atrás do zíper. Já vou cortar o excesso aqui. Isto, e vou prender. Então, agora eu tenho que definir se eu quero esse tipo de estojo com esse tipo de acabamento ou se eu quero esse tipo de estojo que vá colocar numa pasta ou num caderno mesmo. Então aí eu coloco o elástico. Então lembra aquela tirinha que nós fizemos no início? Se eu for colocar a tirinha, olha aqui, eu vou dividir a tirinha com 15 centímetros, ela tá até maior, eu preciso de uns 7 centímetros aqui, ó. Mais ou menos, tá? Então eu tenho 2 tirinhas aqui, eu vou dobrar ela ao meio e essa parte, a dobra vai para dentro e a parte aberta vai para fora. Então aqui, ó, entre a parte com manta e o zíper, eu vou posicionar a tirinha. E aí, esse tamanho de 24, eu posso ter um pouquinho de volume para caber mais lápis. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a parte da manta aqui, vou fazer um picotezinho nessa dobra, só para me estabelecer o meio. Então, eu vou dobrar essa parte para dentro, ó. Dobrei aqui até o meio e voltei. Então, ela ficou com essa dobrinha aqui, ó, na parte da manta. E aí, eu venho com o forro e faço a dobrinha do mesmo jeito. Mesma quantidade que eu dobrei deste lado, eu dobro do lado de lá, sempre a parte da manta primeiro, porque ela tem que ficar certinha. A parte do forro, basta você mais ou menos acompanhar. Mas se o forro ficar meio tortinho, não vai aparecer. Mas se a parte de fora ficar tortinha, vai aparecer. Então, eu faço isso e passo uma costura em toda essa extremidade aqui. Então, aí eu vou ter um estojo com esse tipo de volume aqui, ó. Se eu quiser uma coisa mais fina, mais isso aqui, ó, então eu não preciso, vou fazer do outro lado aqui, eu não preciso dobrar. Do jeito que tá aqui, eu só vou colocar ou a tirinha, se ele for de mesa, ou o elástico. Então, você introduz todo o elástico para dentro, 35 centímetros, 33 a 35 é o ideal. Mas isso também vai depender do tamanho do seu caderno ou da sua pasta. Então, ó, trago até aqui, ó, tudo meio com meio, meio com meio, meio com meio, tá vendo aqui? Ó, sempre vai estar entre o zíper e a parte com manta, e o forro só vem junto. E aí, se eu quero ele mais slim, eu não preciso fazer as dobraduras aqui do lado, eu só vou fazer a costura aqui. Esse aqui eu vou fazer com elástico e vou fazer com volume aqui. Então, se eu quero volume, eu dobro igual eu fiz do outro lado. Quando você passar a costura, não passa muito na borda não, passa mais ou menos 1 centímetro de margem aqui. Ó, costurei, agora o outro lado. Só que aqui, como eu fiz para explicar, eu tinha colocado a tirinha. Como o lado de lá eu coloquei o elástico, eu vou puxar o elástico para cá, tá vendo que ele sobra? Volto até o meio, ó, meio com meio. E trago o forro no meio do zíper aqui também. Então, primeiro, sempre prender o centro, né? O meio dele. E aí, agora eu faço a dobradura, igual eu fiz do outro lado. E o forro acompanha aqui. E vou passar uma costura com uma margem de 1 centímetro.
margem de 1 centímetro. Aí vocês lembram aquele pedaço que eu deixei aberto no forro? É justamente para eu desvirar agora. Então eu trago tudo para cá, ó. Aí depois que eu ajeitar tudo, aí essa parte que ficou aberta, ou eu fecho com pontinhos invisíveis, ou eu prendo aqui e bato uma costura bem na bordinha. Aqui tá vendo o zíper? O zíper, se você puxar, um lado ele tá fechado, o outro lado é só você fazer assim que ele abre. Aí você desvira. E é só ajeitar a nossa dobradura aqui, olha. Passo esse elástico para trás, que a ideia é colocar isso tudo numa pasta. Tá vendo como ele ficou com volume? Ó, eu posso variar, ó. Aqui eu dobrei mais, aqui eu dobrei um pouquinho menos. Então, eu já deixo ele mais alto ou ele mais achatadinho. Ou sem dobradura nenhuma, que é o caso desse aqui, ó. Sem dobradura nenhuma, que no caso de caderno fica bem interessante. Mas no caso de você quiser um estojo para mesa, você pode variar o tamanho. O 24 eu mantive aqui por causa do tamanho dos nossos lápis e réguas. O 24 eu mantive. O que variou? Se eu tenho ele mais com menos volume, eu em vez de 24 eu usei 24 de altura por 20. Esse, ó, 24 por 24. E esse que ficou maior ainda, eu fui aumentando, eu mantive o 24 por 30. E aí você pode brincar com o tamanho. Mas aqui, olha, já querendo ou não, já são 3 modelos, mas é apenas uma forma de fazer. Você só muda em detalhes, você tem um estojo diferente. Então, vocês viram como é simples, né? Um estojo super bonitinho, super rápido de fazer. Você pode fazer até por produção esse estojo. Espero que vocês tenham gostado. E não esqueçam que nessa semana nós vamos ter mais 3 modelinhos. Essa é a primeira de 4, mas amanhã tem mais, tá bom? Eu espero vocês. Um beijo!